Bom, pessoal, vamos voltar para essa última parte da aula. Falamos primeiro da replicação ou duplicação, na aula da semana passada sobre transcrição, e hoje a gente termina com a tradução, que nada mais é do que síntese de proteínas, tá? A base das proteínas são os aminoácidos, tá? Um conjunto de aminoácidos forma uma proteína, tá? Então a gente vai ter uma série de combinações que vocês vão ver que quimicamente formam a possibilidade de uma proteína. A gente tem aqui grupos, específicos, um grupo carboxila, e aí associado sempre a um fator ligado a um nitrogênio, e a gente vai ter a formação de várias possibilidades de aminoácidos, o radical vai estar sempre ali presente, diferente um do outro, e a gente vai ter os grupos diferenciados de formação de proteínas. Então, a gente pode ter várias possibilidades, as glicina, as alaninas, o ácido glutâmico, ácido aspartico. Na realidade, as nomenclaturas vão fazendo conexão de acordo com essa formação química do aminoácido. Então, uma ligação peptídica é uma ligação covalente, entre dois aminoácidos. Quando a gente tem poucos aminoácidos ligados, a gente diz que a gente tem um peptídeo. Quando a gente tem muitos aminoácidos ligados, a gente tem uma proteína. Então, isso vai depender muito de cada situação, mas o objetivo aqui da tradução, por exemplo, é a formação de uma proteína. Então, a gente tem um grupo OH, esse grupo OH do ácido carboxílico de um aminoácido se liga a um dos hidrogênios da amina do outro aminoácido, formando então uma molécula de água, uma molécula H2O de água. Um dos carbonos de um aminoácido agora está instável por conta dessa ligação, porque agora ele está fazendo apenas 3 ligações ao invés de 4. O mesmo está acontecendo com o nitrogênio do outro aminoácido que está ligado a ele, pois esse está fazendo 2 ligações ao invés de 3. Então, vai tendo essas alterações químicas aos poucos, ao longo do processo. Então, uma ligação covalente entre o carbono de um aminoácido e o nitrogênio de um outro aminoácido vai acontecer nessa situação, uma ligação covalente. E essa ligação a gente diz que também é uma ligação peptídica. Bom, a tradução em si, o processo chamado tradução, é a mesma coisa que a gente diz que é a síntese de proteína. Lembrando que síntese é formação, tá? Então, síntese de proteína é formação de proteína. Então, quando o RNA mensageiro chega no citoplasma, ele se associa a um ribossomo. Lembrando que o RNA mensageiro é aquela fita grande de um RNA que tem vários códons, que são aqueles trios de bases nitrogenadas, aquelas trincas, tá? Então, esse RNA mensageiro chega no citoplasma, se associa com um ribossomo, que é a organela que faz síntese de proteína, Então, ela tem que estar presente nesse momento. Após essa associação, a gente vai ter a presença aí dos RNAs transportadores, que levam aminoácidos que serão ligados, formando assim uma proteína ao final. Então, isso, basicamente, essas duas frases são o resumo de uma tradução. A gente vai ver isso nas imagens. Então, aqui a gente tem uma fita de RNA mensageiro, aqui em azul escuro, tá? A gente tem aqui em azul claro um grande ribossomo. Lembra que eu falei das trincas de bases nitrogenadas, que são os códons, Elas estão aqui nessa fita de RNA mensageiro. E o RNA transportador é aquele que vai se conectar aqui, trazendo o que a gente chama de anticódon. O anticódon, então, é aquela sequência que vai dar de encontro com o códon que está no RNA mensageiro. Então, para vocês terem uma noção, aqui, vamos ver aqui esse primeiro em A. Eu tenho um RNA mensageiro aqui com um códon ACC. Qual é o anticódon que se liga a ele? São as bases que fazem referência a essas letras, aquelas combinações que eu já falei. Como a gente está no RNA, eu não tenho timina, eu tenho uracila aqui. Então, o que combina com A é U, o que combina com C é G, o que combina com C é G. Então, num códon ACC, eu tenho um anticódon UGG, tá? Isso vai gerar a formação de um aminoácido, tá? Aí, quando esse ribossomo, que é essa estrutura grande azul, vai se deslocando pelo RNA mensageiro, ele passa de novo em outro códon, agora AAA.
o que se conecta a U, tá? E aí ele formou um novo aminoácido. Junta esse aminoácido com outro aminoácido, e isso vai acontecendo ao longo do tempo, isso tudo junto vai formar uma proteína, tá? Então é exatamente isso que acontece. Conforme o RNA transportador ele vai passando, ele vai capturando esses aminoácidos para no final formar uma proteína. Então aqui é só para vocês terem uma noção, né, dessa ligação peptídica, né, e o processo de formação no final de proteína. Então aqui de novo é um esquema para vocês entenderem melhor essa história da tradução. Aqui em verde eu tenho a fita de RNA mensageiro, né, que chegou lá no citoplasma. Ele vai se associar, né, a um ribossomo, quer dizer, o ribossomo se associa a ele, que é esse azul grandão aqui, tá? Nessa organela que é o ribossomo, a gente vai ter aqui a presença dos RNAs transportadores, que vão carregar os anticódons, tá? Lembrando, já falei isso na outra aula, todo códon de iniciação é o AUG, que é uma metionina. O códon AUG configura a formação do aminoácido metionina, tá? Então, o RNA transportador chegou aqui com um anticódon. E aí ele vai passando, conforme ele vai passando, novos aminoácidos vão se juntando à metionina, tá? Então, só os RNAs transportadores que tem essa sequência de anticódon complementar, tá? Então, ele precisa... Então, uma enzima presente na subunidade maior do ribossomo, o que é a subunidade? Tá vendo que isso tudo aqui azul é um ribossomo. Ele tem duas subunidades, uma subunidade menor, que é essa azul aqui, e a subunidade maior, que é essa que está aqui em cima, tá? Então, existe uma enzima que está nessa parte grande aqui, que ela vai fazer essa ligação entre os aminoácidos, né? Eu juntei aqui metionina, que vou juntar com outro aminoácido, eles vão se conectando. O RNA transportador vazio volta, é como se fosse um carregamento, né? Ele vai vindo e vai trazendo novos anticódons que está ali. O ribossomo continua se deslocando a uma distância de um códon. Formou um aminoácido, vai para o próximo códon, tá? Esse espaço vazio é preenchido por um outro RNA transportador com um novo anticódon. Por quê? Cada anticódon tem que ser independente, porque o anticódon depende do códon do RNA mensageiro. Então, nunca vai ser o mesmo RNA transportador. Tem que vir um novo RNA transportador, uma nova sequência de anticódon, para se ligar ao códon que está no RNA. Então, uma enzima presente na subunidade maior vai fazer conexões, né? O RNA transportador vazio vai voltando para o citoplasma e vai capturando novos anticódons que vão formar, assim, os aminoácidos. Tá vendo? Quando a gente chega no final, aqui a gente tem o ribossomo, que chegou lá no final do RNA mensageiro, tá? E chega lá num códon de terminação. O AUG aqui era o códon de iniciação. Ele chega lá no códon de terminação, sem mais nenhum RNA transportador entrando novo, porque agora a gente já tem uma sequência completa de aminoácidos formados, tá? Essas bolinhas que estão formadas aqui em cima foi para representar o que cada códon aqui, unido com seu anticódon, gerou de aminoácido, tá? Então, eles são ácidos. Então, o ribossomo se solta do RNA mensageiro, que é aquela fita grande em verde, a proteína recém-formada é liberada e o RNA mensageiro é degradado, quer dizer, aquelas bolinhas que eu mostrei no slide anterior, que era a representação de cada aminoácido, junto formou uma proteína. Lembra? Uma proteína nada mais é do que a junção de vários aminoácidos. A proteína foi formada, o RNA transportador não precisa mais aparecer ali, o ribossomo também se solta, e essa fita de RNA mensageiro aqui, que foi necessária para a formação dessa proteína, ela degenera e desaparece. Por isso que o nome desse processo é tradução, né? A gente precisa desse RNA mensageiro, dos códons desse RNA mensageiro, para ele traduzir em uma proteína, para ele mostrar qual é o caminho para a formação de uma proteína. Então, vários ribossomos podem traduzir simultaneamente em uma molécula de RNA, tá? Sempre vai seguir esse sentido 5' 3', mas a gente pode ter aqui os ribossomos passando, né, ao longo dessa fita de RNA mensageiro, tá? E aqui essa partezinha azul, né, está representando ali a formação
dos aminoácidos conforme ele vai passando por cada códon e formando cada aminoácido. No final, ele vai ter lá uma proteína pronta, tá? O conjunto é conhecido como polissomo ou polirribossomo. Cada ribossomo funciona independentemente dos demais, quer dizer, você pode ter vários ribossomos diferentes ali participando, mas vão fazer a mesma função. Lembra que eu falei uma parte maior e uma parte menor? Porque isso é uma questão química mesmo, tá? Um polirribossomo em que a síntese de proteína está ocorrendo vai passar dessa maneira, isso nada mais é do que uma representação igual a outra imagem, né? Uma subunidade menor e uma subunidade maior, e eles vão passando simultaneamente nesse RNA mensageiro até o final que forma a proteína completa. Esse ribossomo depois se desfaz ali, volta e recomeça um novo processo num outro momento. A correspondência entre as unidades do DNA e do RNA e os aminoácidos da proteína serem sintetizadas acontece dessa maneira. Então, por exemplo, eu tenho ali um pedacinho de um gene e eu tenho aqui uma molécula de DNA, tá? Que está nessa sequência aqui, ó. A, C, C, A, C, C, G, A, G, T. Como que eu tenho certeza que é uma molécula de DNA? Porque eu tenho a timina aqui, e a timina é uma base que é exclusiva de DNA. Num processo de transcrição, o que vai acontecer? Se a transcrição é essa passagem de uma molécula de DNA transcrevendo em RNA, eu agora tenho que ter uma fita nova de RNA que tenha bases que são correspondentes ao RNA. Então, eu não posso ter mais timina, eu tenho que ter uracila. Então, lembrando daquelas combinações, adenina combina com timina ou uracila e vice-versa, citosina se combina com guanina e vice-versa. Então, se numa fita inicial eu tenho A, qual é a complementação do A? É o U, né? Porque eu estou numa fita de RNA. Se eu fizesse uma mudança de DNA para DNA, seria A com T. Como eu estou mudando de DNA para RNA, porque é uma transcrição, A combina com U. C combina com G, C combina com G, A combina com U, A combina com U, A combina com U, C com G, C com G, G com C, A com U, G com C e T com A, tá? O A continua existindo no RNA. Estão vendo que tem uma diferença de formato aqui? É só para dizer que existe uma combinação, né? Tá vendo a ponta arredondada? Essa ponta de G não combinaria com essa ponta de A, por exemplo, tá? E aí, a cada 3 bases, eu tenho a formação de um códon, né? Falamos disso. Então, por exemplo, a combinação UGG forma um códon que forma o aminoácido triptofano. E aí, agora a gente está aqui nesse momento de tradução, que é a formação de proteína, tá? Então, dessa linha de DNA em azul para a linha vermelha de RNA, eu tenho a transcrição. E a tradução é quando, a partir da fita de RNA, eu tenho a formação de uma proteína. Então, o GG é um códon que forma triptofano, o U é um códon que forma fenilalanina, GGC é uma proteína, é um aminoácido que forma glicina, e o CG é um aminoácido que forma serina. Vocês têm como saber de cabeça isso? Não. A questão vai ter que te dar essas informações, tá? O máximo que vai acontecer, vocês vão ter que procurar num quadro, né, o que cada um. Então, considerações para vocês não esquecerem, uma proteína tem, em média, mais ou menos 70 aminoácidos ligados, tá? Então, conforme o RNA, o ribossomo foi passando ali naquela fita de RNA mensageiro, né? Uma fita de RNA mensageiro, aquela que tem em cada códon, no final ele formou 70 aminoácidos ali, tá? Um códon nada mais é do que 3 nucleotídeos no RNA, tá? Um códon codifica a formação de um aminoácido. Por que um códon são 3 nucleotídeos? Porque cada nucleotídeo tem uma base nitrogenada na ponta, lembra? Fosfato, um açúcar e uma base. Se um códon são 3 bases nitrogenadas, é porque eu tenho que ter 3 nucleotídeos obrigatoriamente, tá? Então, o número de ligações peptídicas é o número de aminoácidos menos 1, tá? Por conta dessa formação aí de nucleotídeo. Um anticódon também são 3 nucleotídeos no RNA transportador, que combinam com o códon que estão no RNA mensageiro.
O anticódon é sempre complementar ao códon. Se eu tenho AAC, eu vou ter automaticamente UUG, né? As letras que se combinam. Cada RNA transportador leva consigo apenas um tipo de aminoácido. Quem determina qual aminoácido será transportado é o anticódon. E aí, conforme o anticódon que vai juntar com aquele códon, vai formar um determinado aminoácido. E aí a gente vai ter vários aminoácidos que muitas das vezes vão ser diferentes, tá? Ao longo da formação dessa proteína. Então, um esqueminha geral de novo, é só para visualização, né? Eu tenho aqui uma fita de DNA que se abriu, se replicou, né? É o processo de duplicação ou replicação do DNA para ela formar novos DNAs. Depois, eu tenho essa fita de DNA que vai ser transcrita, né, em RNA. Já vimos o processo, então você tem a fita de DNA que se abre, uma fita de RNA se junta aqui, usa essa fita de DNA como molde para ser formada. Essa fita de RNA, então, é formada nova, com base na fita de DNA inicial, tá? E o processo de tradução vai acontecer para identificação desses códons e formação de aminoácidos e, no final, a formação de uma proteína. Isso aqui é só um detalhe, não precisa se dedicar muito a isso, né? Mas só para lembrar que o DNA ele tem partes que são codificantes e não codificantes, quer dizer, a parte codificante, né, ou parte gênica, é uma porção que codifica um produto final, que pode ser usado numa cadeia de peptídeos, e uma não codificante, que é intergênica, é uma porção regulatória, ela não exatamente vai formar alguma coisa, mas ela acaba influenciando ali nos processos como um todo. Mas nem toda uma molécula de DNA configura a formação de genes específicos. Tem partes que não codificam nada. Então, só mais para a gente finalizar, algumas diferenças entre a molécula de DNA e de RNA, né? A pentose do nucleotídeo desses ácidos nucleicos, a pentose no DNA é uma desoxirribose e a pentose no RNA é uma ribose. DNA significa ácido desoxirribonucleico e RNA ácido ribonucleico. A diferença é justamente a pentose. As bases, que são as purinas, são no DNA adenina e guanina e no RNA também adenina e guanina. E as bases, que são as pirimidinas, são citosina e timina, no DNA como no RNA, a mesma coisa, tá? A estrutura, o DNA é uma cadeia dupla, né, helicoidal, e o RNA é uma cadeia simples. A enzima que participa ali dos processos de uma maneira geral que está ligada diretamente ao DNA, né? São as desoxirribonucleases e aí no RNA as ribonucleases. A origem do DNA é através de uma replicação ou duplicação, um DNA que gera outro DNA. E o RNA, a origem dela é pela transcrição, porque veio de uma fita de DNA que transcreveu num RNA. A enzima que sintetiza o DNA, que forma um DNA, é a DNA polimerase, e a que sintetiza o RNA é uma RNA polimerase, só muda aqui o nome do ácido nucleico. Função de um DNA é conter as informações genéticas desse indivíduo, e a função de um RNA é promover a síntese de proteína.